Eu vou começar definindo quais os tipos de saque que a gente tem na nossa literatura, os saques que se usa ainda e quem não usa mais algum tipo de saque. Tá? Bom, o primeiro saque, acho que todos nós aprendemos no voleibol, foi o saque por baixo, né? Que é a batida na bola de baixo para cima, fazendo com que ela ultrapasse a rede. Eficiência desse saque, zero. Não tem eficiência nenhuma. Ela só serve para iniciar o jogo, que é a função do saque, né? O saque inicia o rally, é ali que tudo começa. O segundo tipo de saque é o saque por cima ou saque tipo tênis, né? Chama saque tipo tênis por causa do tênis de campo mesmo, do saque feito com a raquete no tênis de campo. Esse saque hoje é o mais utilizado, né? Ele pode ter várias variações com relação à trajetória e com relação à, à rotação da bola. Ele pode ser feito com rotação para frente, né, com giro para frente, que seria o top spin, né, onde a bola tem uma trajetória um pouco mais reta, um pouco mais direcionada, ela não tem uma trajetória variável, né? Ela define essa trajetória a partir do momento que o sacador bate na bola. Um outro tipo de batida na bola é a batida com rotação inversa, com rotação contrária. Quem é mais velho ou quem já viu, né, o mesmo efeito que se dava com o Bernard No Jornada. no Viagem nas Estrelas, né? No saque Viagem, não, no Jornada. Jornada. No Jornada Jornada, das Estrelas. Jornada nas Estrelas, né? Você consegue fazer aqui também, batendo embaixo da bola e fazendo ela sair girando ao contrário, alta, ela vai encontrar a resistência do ar do outro lado da quadra e vai voltar um pouco para trás, para frente de quem está passando a bola. Então, é uma variação, mas também não é utilizado, ninguém utiliza isso. Uma outra variação do tipo tênis, né, do saque por cima, é o saque flutuante, é aquele que você bate no meio da bola, segura seu braço, não deixa ele cair como está aqui na figura, na última figura aqui da execução do saque tipo tênis, e ele vai dar uma flutuada, né? Ele vai mudar de direção de uma a duas vezes na sua trajetória até a quadra adversária. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer imediatamente, interrompe que a gente vai ilustrar. Terceiro tipo de saque, hoje também é um dos mais usados, é o saque em suspensão ou chamado de viagem. Esse saque também tem uma variação. Ele pode ser feito com top spin, com rotação da bola para a frente, né, com uma pequena quebra do punho na hora de bater na bola, né? Ou ele pode ser o que a gente chama de caixinha, né? Pode ser aquele flutuante, aquele levezinho que o cara segura a batida na última hora para tentar enganar o adversário. Esse saque em suspensão, existem alguns estudos que dizem que a melhor eficiência desse saque ele é encontrada quando você consegue lançar a bola a 50 centímetros dentro da quadra e alcançar essa bola no seu ponto mais alto da sua impulsão. Esse saque, aí sim ele é eficiente, porque ele praticamente é como um ataque vindo de cima para baixo. Dúvidas? O saque lateral asiático ou oriental, na realidade, essas figuras que estão aqui embaixo, elas exemplificam
o saque asiático ou oriental. O saque lateral, ele é feito você soltando a bola do lado do seu corpo e quando ela estiver na linha da cintura, você faz uma batida com a mão fechada ou com a mão aberta para o outro lado. Deficiência. Ele dá, se você souber bater na bola, ela flutua também. É bom para treinamento. Normalmente, quem usa esse tipo de saque é o Robson, ou às vezes o Rodrigo ou eu, quando vamos lá sacar, para que não exija muito do nosso ombro, fazendo o saque tipo tênis, a gente saca ele de lateral. Saca lateral, porque aí ele dá uma flutuadinha também. É bom para treinar passe de bola flutuante. Já essas duas configurações aqui, eu peguei as duas porque uma pega de frente, a outra pega de costas, né? Esse saque asiático ou oriental, que já pelo nome vocês já devem ter percebido, né? Que eles funcionam, ou eles assim foram utilizados na década de 60, 70, até 80, né? Pelas equipes asiáticas. Então, o Japão usava muito na sua equipe feminina, né? É um saque em que você lança a bola na lateral também e vem com o braço balanceando ele de trás para frente, batendo na bola também acima da sua cabeça, no ponto mais alto, sem você fazer nenhum salto. Esse saque tem uma flutuação maior do que o saque tipo tênis. A partir desse saque, que no saque tipo tênis, se desenvolveu o saque flutuante. Porque conseguiram fazer o mesmo efeito desse tipo de saque no saque tipo tênis. Esse tem uma variação. Ele tem uma queda da bola muito mais rápida do que no saque tipo tênis. Essa bola normalmente cai logo depois da rede, é complicada de passar e tudo mais. Alguma observação, o Robson? Não, tranquilo, é isso mesmo. Se tiver alguma coisa para acrescentar, você pare. Não, tranquilo, pode deixar. Bom, onde sacar? Onde sacar? O saque curto na zona de ataque dificulta um pouco o passe, porque quando você chega para fazer esse passe, você não pode fazer esse passe com o braço totalmente estendido, porque você vai espetar a bola na rede. Então, quando você chega nesse passe, você chegou nessa bola, você tem que dar uma pequena flexionada no cotovelo para que a bola suba e permaneça dentro da zona de ataque para que o levantador possa distribuir essa bola. Outro fator que ajuda nesse tipo de saque é que como são os ponteiros, na maioria das vezes, e mais o líbero que passa a bola, se um dos ponteiros estiver na rede para fazer esse passe, ele vai ter que fazer o passe, afastar, sair da linha da zona de ataque para poder fazer o ataque. Então, praticamente, esse atacante foi eliminado nesse tipo de saque. Né? Outra eficiência do saque, né, são os saques longos no fundo da quadra, principalmente na junção das linhas laterais e linha de fundo. Né? Não esqueçam que todos os receptores estarão mais para o centro da quadra e normalmente essa bola é aquilo que o Robson sempre fala para vocês. Você vai passar essa bola você tem que empurrar e empurrar muito se ela for flutuante. Né? Se for viagem, vai ter que usar recurso aqui, vai ter que meter uma manchete de lado aí para poder colocar essa bola para cima, porque ela realmente é mais difícil de passar. Mas existe uma probabilidade de erro muito grande,
porque você vai buscar as duas junções lá do fundo da quadra com as linhas laterais, e normalmente o erro é muito grande. Você acaba errando muito. Às vezes por pouco, às vezes por muito. Esse saque longo, também, entre dois passadores, ele também é muito eficiente, porque vai sempre surgir a dúvida de um passador ou outro fazer esse passe. Sacar nas infiltrações. Aqui é um ponto. Vamos lá, vamos tentar recordar aonde a gente pode fazer esse passe nas infiltrações. A gente tem duas opções, duas opções muito grandes, né? Que é na P1, quando o levantador está na posição do saque, que ele faz aquela infiltração quase que por fora da quadra. Aquele jogador que está ali é um ponteiro. Então, esse saque ali naquela infiltração, ele também é um saque curto e é um saque que o levantador, de alguma maneira, vai atrapalhar esse passador. Se não tiver uma coordenação legal, vai acabar atrapalhando. E na outra posição é na infiltração da P5, em que o levantador está dentro da zona de ataque, atrapalhando o passe, tanto do P3 como do P6, porque ele vai passar e vai correr na frente dos dois. Então, precisa-se tomar muito cuidado nesse passe e podemos explorar isso como nosso saque para ser um pouco mais eficiente e dificultar um pouco mais esse passe. Eu sempre digo assim, que o saque, ele não precisa fazer o ponto. Ele tem que dificultar o passe para que essa bola chegue quebrada para o levantador. Para que o levantador deixe de utilizar as bolas rápidas para usar as bolas de segurança. Bola alta na ponta, meia bola na ponta, meia bola na saída da rede, que ajuda um pouco mais o nosso bloqueio a chegar. Essa é a função do saque. Se fizer o ponto, melhor. Mas não tem a necessidade de, quando vai sacar para fazer o ponto. Dúvidas? Não. Esse é outro ponto interessante, é você sacar no atacante, lógico, no ponteiro da rede. Se esse for o principal atacante da equipe. Se ele não for o principal atacante da equipe, que é o atacante de força, ele pode não ser tão eficiente assim esse saque. Porque normalmente o ponteiro de armação vai fazer esse passe para cima e normalmente você vai ter o central, vai ter um oposto e mesmo terá um ataque de fundo B, de meio fundo. Mas é uma opção interessante de você fazer para você tirar esse atacante do ataque, porque ele vai ter que passar, não importa se para frente ou se para trás, ele vai ter que se mexer e vai perder um pouco do posicionamento dele de ataque. Quando a gente fala aqui em sacar em determinado jogador, não significa você colocar a bola no colo dele. Porque você colocar a bola no colo dele, colocar a bola no braço dele, é fácil de passar. E até eu passo. Então, é assim, quando se fala em sacar em determinado jogador, é para deixar sempre uma margem de alguns metros, ou melhor, de alguns centímetros para as laterais, para frente ou para trás, para obrigar ele a se mexer.
Porque se ele não sair do lugar, ele vai passar com facilidade. Até o pior passador passa com a bola no colo dele. Que essa é uma outra recomendação, né? Que normalmente é o que a gente avisa vocês lá do banco. Ó, saca no fulano lá que ele tem uma certa dificuldade aí de passar a bola. Mas isso, assim, a gente consegue identificar como? Através de estudos antecipados da equipe adversária ou durante o decorrer do jogo, se determinado jogador não está bem naquele jogo. Tá? Outro ponto interessante é você sacar no jogador que acabou de entrar. Normalmente, quando se faz aquela substituição, né? Assim, o Nilson está dentro da quadra e era 2 passes em seguida. Né? Aí o Robson fica nervoso, tira da quadra e põe um outro passador lá dentro da quadra. Foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo, esse. Aí, normalmente é interessante você testar esse jogador. Tá? Primeiro, ele está entrando fora de ritmo de jogo, né? Ele não está no jogo, ele saiu do banco e foi para o jogo. Né? É interessante sacar nele, porque ele não está em ritmo de jogo, está frio, e pode acontecer de você fazer o Robson ficar mais nervoso ainda, porque ele colocou o cara para resolver e o cara não resolveu. E aí você força o técnico da equipe adversária a voltar ao jogador que já estava lá e queimar mais uma substituição. Outro fator interessante que, na maioria das vezes, a gente não presta atenção é você sacar no jogador que acabou de errar alguma coisa. Ele errou um passe, a gente insiste nele. Ele errou uma defesa relativamente fácil, saca nele. Ele errou um ataque, sabe? O levantador colocou ele em condição de fazer um ataque potente e marcar o ponto, e ele acabou errando, jogou essa bola para fora, acertou a parede, o vestiário. Antena. Isso. É interessante, na sequência, você sacar em cima desse jogador, porque aí ele psicologicamente não está inteiro. Isso, lógico, para alguns jogadores. Para outros, não, é pior. Se insistir sacar nele, é aí que você vai tomar um ataque violento, né? Porque aí ele fica com raiva e acaba atacando melhor. Robson, alguma outra observação? Não, eu vou acabar falando no próximo, quando eu soltar os vídeos. Tá. Eu fiz assim, eu não deixei muito longo, porque é o tipo de fundamento que não tem muito o que você falar, não é? Sim, é o tipo de fundamento que é o início do jogo, é nele que começa tudo. E hoje estou colocando aqui uma bibliografia, né, dizendo que eu achei um artigo na internet do professor Márcio Costa, que é Saque no Voleibol, os tipos de saque no voleibol. Esse artigo é do dia 14 de março, agora de 2020. Né? Lógico que esse artigo é interessante para você trabalhar com iniciação, né? Muito interessante. Né? Eu tinha aqui dois cadernos didáticos, né? Esse do Otto Carvalho, que é um caderno didático de voleibol específico, né? De educação física e voleibol, do MEC e da Secretaria de Educação Física e Desporto, isso de 1980. Tá? E um livro interessante que mostra toda a sequência pedagógica do ensinamento
do voleibol. E um outro livro aqui também que eu encontrei foi da Comissão Internacional de Treinadores. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia do vôlei. Que é o Manual do Treinador, que é da Federação Internacional e da Confederação Brasileira. Eu não sei precisar para vocês qual o ano disso, porque nesse livro não tem a data que isso foi publicado. Foi impresso. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Que ele foi impresso entre 79 e 85. Porque o presidente, na época, isso está lá no livro, né? Porque ainda era na época da ditadura, o presidente era o João Batista Figueiredo. Então, ele foi presidente do Brasil entre 79 e 85. Por sinal, 85, o último presidente militar. Né? Então, sei lá, eu acho que é isso aí. Né? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, se manifeste. Né? Aproveita enquanto está aberto aqui, né? Porque aí dá para a gente voltar lá e ver. E fica aqui, então, para quem não sabia, que o João Batista Figueiredo foi o último presidente militar durante a ditadura, né? Que foi de 64 até 85, e ele foi o que encerrou, por conta dele, né, e por conta de todos os militares que estavam no poder, a época em que a gente viveu de boca calada. Muito bem, senhores. Tiveram uma aula de história junto. Quem falou que voleibol não ensina? Tivemos aula de geografia, história e todos os desafios aí. Principalmente assim, né? Os futuros professores de educação física que estão procurando material. Que estão procurando, que vão entrar por esse caminho. É importantíssimo, sabe, a gente ter uma cultura geral, não ter uma cultura só esportiva. É de suma importância você saber tudo o que acontece. Não importa se você tem preferência pela direita, pela esquerda, pelo centro, mas é importante você estar por dentro da política do seu país e saber tudo o que aconteceu na história. Não ficar só vendo história, né, pela internet, né? Porque o que tem de fake news ali é brincadeira. Mas vamos lá. Segue aí, Robson. A bola é sua agora. Ok. Então, nenhuma pergunta aqui, eu vou fechar aqui, então. Não, senhores. Sem pergunta. Atendeu a expectativa? Sim, não? Vamos ver se a gente completa. Então, beleza. Bom, senhores, então eu tenho 8 minutos, vamos ver se eu consigo, senão a gente vai fazer aquele esquema de sempre de vai sair de uma tela e depois volta de novo. Eu vou passar alguns vídeos para vocês. Uma das coisas importantes, eu vou me pegar alguns movimentos, alguns saques. Eu vou me preocupar com o saque viagem e com o float saltando, tá? Raramente, nós temos poucos que sacam float do chão, então eu vou pegar o float saltando e o saque viagem. Ok? Vou passar alguns vídeos e aí nós vamos comentando, pegando algumas coisas que o professor Nilson falou, por exemplo, de lançar a bola dentro da quadra e atingir o ponto mais alto. Vou pegar um atleta com essa característica. E o que isso facilita para esse atleta? Ele pegando nesse ponto mais alto, mais perto da quadra, a linha de ataque para dentro da quadra adversário fica muito mais agressiva. A probabilidade de se marcar um ponto pela agressão, não é pelo direcionamento. Então, normalmente, como já a nomenclatura diz, o primeiro ataque do jogo é o saque. O primeiro ataque do jogo é o saque. Então, eu já vou demonstrar alguns vídeos dessa situação. Apareceu na tela ou não? Não? Estava na minha tela, sim, Robson. Estava na tela? Estava na minha tela. Espera aí que agora... Apareceu perguntando.
Não apareceu para quem? Não, para mim apareceu também. E aí, apareceu agora? Agora não. Não, então. Tela branca, não quero tela branca. Ah, estava entrando. Mas a tela era branca, não era o que eu... César. Ai, ai. Mas você não entra pelo screen aí? Então, tava aberto, aí eu acabei fechando. Não. Ninguém falou nada, eu acabei fechando ele. Som tem. Tá, pode deixar. Agora vai. E aí, entrou? Sim. Então, tá. Vamos lá. Lucão sacando. A característica dele, agressivo, sempre em linha reta, mas não tem uma invasão alta, não tem uma invasão grande para dentro da quadra, ok? Então, aqui foi o Bruninho sacando. Bruninho sacando é um float. É um float, acaba sendo um pouco mais caixinha. Esse aqui é o homem. Reparem que ele sacando, o Muzeski sacando, quanto que ele joga, tanto que ele vai atacar, o ponto mais alto dele, ele consegue ser mais agressivo na rede. Ele quase arranca a rede fora. Ai, Robson. Aquela foi a característica, então. Então vamos lá. Lucão, característica do Lucão sacando. Podem reparar que ele não. Ele lançou, ele está bem próximo da linha. Ele está bem próximo da linha. E é um saque forte, porém próximo. Se não tiver bem posicionado, vai acontecer como o cara da Rússia. Vira de lado e já era. Se nós partimos agora para o float do Bruninho é aquele que é posicionado, tem um objetivo, tirar um atleta do lugar, sacar numa posição para que o seu bloqueio realize a melhor acoplação para fechar. Não é forte. Fica mais fácil de passar. Esse é o saque que eu tinha comentado, que ele invade a quadra. Vou tentar voltar um pouco. Olha a diferença de ângulo de ataque com relação ao do Lucão. Aí, com certeza ele está mais do que 50 centímetros aí dentro da quadra, né? Com certeza. E essa bola na saída, a envergadura dele é absurda. Olha de novo. A envergadura da extensão do braço dele é muito alta.
Bom, vamos lá. Isso aqui eu deixei para detalhe no final. Esse aqui, eu considero, na minha opinião, a minha humilde opinião, é o saques mais... a forma mais correta de se sacar o viagem. Eu procurei alguns e eu achei o do Pride a melhor forma de se visualizar o viagem correto, que com força, encaixado. Vou soltá-lo. Fale por si. O movimento dele é absurdo. A flexão, há uma rotação do punho dele e ele ainda consegue buscar a linha. De novo, vou recapitular. Eu acho muito o lançamento, a altura correta que ele faz, a forma com que ele bate na bola, ele dá um efeito. Se vocês repararem na mão no momento do impacto na bola, ele flexiona o punho para a lateral, ele dá um giro na bola, muito difícil. Tem que se treinar muito. E fora que o posicionamento, a envergadura, ele faz o arco correto. É um dos melhores saques de viagem para se explicar pedagogicamente o processo de ações motoras. Ele eleva muito bem os dois braços, timer de bola. Ok, aqui é de levantador, não é o nosso objetivo de hoje. Senhores, tá, tem mais um aqui. Entendi. Senhores, alguém tem alguma coisa a perguntar? Eu falei sobre que é o primeiro saque, que é o questão do primeiro saque, qual que é o melhor, qual que é o pior, ninguém? Alguém mandou uma pergunta? Para mim, tranquila. O que mais eu posso dizer? Que é a forma de ataque a eficiência do ataque, qual que é o melhor, ninguém tem uma dúvida disso. Estou aberto a perguntas, senão eu fico monólogo. Robson, Manda, obrigado. então o saque flutuante ele é mais estratégico do que o viagem. Isso. A ideia do flutuante é você, como o professor já tinha colocado na explanação dele, é você criar uma dificuldade e não fazer o ponto diretamente. Se for para fazer o ponto, vai para o ataque direto, será o saque viagem, que tem o objetivo de finalizar a bola, tá? Ou criar a maior dificuldade. Já o saque float, e normalmente a gente saca ele, vocês principalmente utilizam ele saltando, e qual é a vantagem de utilizá-lo saltando? É que você consegue golpeá-lo batendo no meio dela, ela tendo um movimento retilíneo e que caia rápido, fazendo aquele efeito balístico da arma, e que ela caia rápido. Com isso, você ganha essa vantagem, tem essa vantagem dela cair rápido, e porque você vai estar na mesma altura da rede. Quando você saca, por exemplo, eu jogando, eu saco do chão. Então a minha bola ela tem que fazer um movimento de subir para ultrapassar a rede e depois descer. Quando você salta, você ganha essa altura. Então ela tem um movimento reto com uma predisposição aí mais rápido ao solo, de perder a força mais rápido. Você não tem que fazer um efeito com que ela suba para depois descer. E isso facilita para os passadores, que não é a função do saque. Então, o float, o ideal é de sacar, buscar as linhas, buscar os ângulos. Buscar os ângulos.
ou nas infiltrações e nas dúvidas entre os atletas. Já o saque viagem, buscar próximo da linha ou em cima da posição que o passador estiver. De repente, sacar um saque mais forte na linha do peito. Lembrando que o float ele tem que ser mais rápido e tentar sacar na manchete. Como agora a regra permite 2 toques na primeira bola, facilita-se antecipar e receber de toque o saque flutuante. Eu queria ter colocado, mas eu tinha que ter colocado minha HD. Eu não fiz o download do vídeo, que tinha uma recepção com sax float com toque. E que mais? Alguém mais? Pode falar, Nilson. Tem 2 perguntas para você aí no chat. Manda. Lê aí no chat. Aí. Cadê? Mano, Robson, a questão de desgaste físico para a preservação dos condicionamentos dos atletas durante o jogo. É melhor utilizar float do que o viagem? Não, com certeza. Se o atleta já está com desgaste físico e ele já vai ter no seu treinamento, ele vai perceber isso. Quando que a gente começa a perceber que o sacador já não está indo bem? Ele foi lá por 3ª vez do saque, foi lá e deu um pau para um lado e não acertou a quadra, acertou a rede, acertou lá no fundo. Ou seja, ele já está começando a demonstrar a fadiga. É a mesma coisa quando você está na rede, já começa a atacar, já não começa mais a rodar, o técnico já tem que perceber, ou a comissão já tem que perceber, até mesmo o atleta. Não estou rodando mais, já tenho que me retirar da quadra, já não está funcionando mais. Se não está funcionando, eu tenho que mudar minha forma de sacar. Vamos falar no saque. Se o cara saca viagem, não está entrando o saque viagem naquele dia, então ele também tem que treinar outras formas de se sacar, para ter a sua variação. Isso é super importante. Ok? A questão do posicionamento do corpo, a pergunta do Lopes, a questão do posicionamento do corpo no momento do ataque, a gente já treinou isso. Mas tem atleta que em suas manias, ataque, isso, pode ser prejudicial ou não interfere no obter os resultados esperados. Lopes, a questão é a seguinte, nós vamos ensinar a mecânica correta. Por exemplo, vou tentar chegar ao máximo daquilo que eu considero o ideal. Por exemplo, o movimento do Pride, que eu demonstrei no vídeo. Para mim, aquele é o movimento correto. Porém, se o cara tiver alguma característica, utilizar a perna contrária, frente, jogar a bola e fazer um movimento com o punho, mas aquilo, se tiver eficiência no seu saque, tenho que manter. Aí já estamos falando em rendimento, tá? Numa fase iniciação, eu tentaria corrigir ao máximo. Agora, a partir do momento ele já partiu para o rendimento, que é o nosso caso, nós já temos que estão disputando competição. Não interessa se ele joga com a mão esquerda e vai bater com a direita, se ele lança com as 2 mãos, se ele lança com a mesma mão e bate com o mesmo braço, desde que ele tenha eficiência, porque não adianta nada ele jogar de qualquer jeito, bater de qualquer jeito e jogar um badá. Então, a principal função é sacar bem, desde que ele saque. Ele tem que é a característica desse atleta. É essa a característica do atleta, tá? Então, eu tenho que respeitar. Numa fase inicial, por exemplo, no início de treinamento, vamos começar a treinar, eu vou tentar corrigir. Ah, mas ele não teve eficiência. A eficiência dele era ele lançando com um braço e golpeando com o outro. Funciona para ele? Então, vai ter que fazer assim mesmo. Ok? Eu só queria dar fazer uma outra observação aí. Com relação ao ataque e o saque em suspensão, saque viagem. A gente tem que levar em consideração o posicionamento do corpo em relação à aproximação da bola. Quando você faz o ataque na rede, você normalmente faz essa aproximação perpendicular à rede. Né? Então, a sua corrida é feita numa direção perpendicular à rede. Né? Quando você faz
quando você faz o saque, essa corrida, ela é reta, né? Não é isso? Estou certo, Robson? Sim. Não é assim? Quando vai você de faz a encontro. aproximação da rede para fazer o Fala em ataque, essa diagonal. corrida é lateral, diagonal. Diagonal. Hã? Quando você faz a aproximação para fazer o saque viagem, você tem que estar de frente para a rede. Não pode estar de lado para a rede. Bom, aí o Lopes perguntou ainda se isso implica tanto no saque, no ataque, no saque, quanto ou na rede. Tá. Mais ou menos o que o professor Nilson já acabou de colocar. Você tem um posicionamento que para entrar em diagonal, quando você está na rede. Tanto o central quanto os extremidades, o ponto de saída, eles acabam entrando em diagonal. Ok? Então você vai trabalhar uma movimentação. Você pode fazer um giro no alto e isso acaba interferindo no seu ataque. Já no saque, é retilíneo. Você só vai trabalhar movimentação do punho. O seu punho é que vai dar o direcionamento. Essa é a grande diferença. Tá? Chegou o Uber do café. Jonathan, a pergunta do Jonathan. No saque viagem, é recomendado lançar a bola com qual braço? Jonathan, normalmente você tem o que facilita para o seu lado. O que facilita para o seu lado. Eu, particularmente, gosto que lance com os dois braços. Eu faria um trabalho de iniciação mostrando, lançando com os dois braços, fazendo o movimento de braço para trás para depois golpear. Mas aí vai da característica de cada um. Quando chega na nossa fase aqui, por exemplo, de competição, se um atleta lança com o braço direito e golpeia com o braço direito, e ele tem eficiência, ele pega o timer da bola, não tem problema. Tá? Então não tem uma coisa 100% falar que é correto. O correto é que você lance e acerte. Ok? A regra diz que não pode lançar com o pé. Então você não pode fazer uma embaixadinha, jogar lá para o alto e golpear. Ela tem que ser lançada com uma das mãos e golpeada com uma das mãos. É isso que a regra diz. Certo? E aí, café, beleza? Não quero não. Outra característica importante do saque são a questão das direções. O saque viagem é um saque que até dá um grau de liberdade de você entrar em movimento retilíneo e despejar a força. Já o flutuante, então eu tenho que trabalhar, por exemplo, saquei lá na P5, o cara da P5 entregou o passe, mas meu time foi lá, fechou o bloqueio, fez a defesa e executou o contra-ataque. Eu não posso insistir de novo no saque lá na P5. Ele acabou de entregar o meu passe. Ele acabou de entregar o meu saque. Então eu tenho que aprender a fazer uma variação. Eu tenho que sair dessa P5. Aí eu saco ele mais curto. Pô, mas aquele atleta tem uma característica. Aí o CT, o banco de reserva, avisa. Saca curto. Por quê? Já foi feito um estudo que ele se movimentando para frente vai criar uma dificuldade. Ele vai tirar o passe da rede. Ou saca na lateral direita dele. Então é a direita dele. Sabemos que vai ter uma dificuldade naquela posição. Então o float, o saltando, ele tem essa característica. O float do chão tem essa característica. Dificultar a linha de passe e dificultar que o levantador tenha um passe A ou um passe B. O ideal é C para facilitar aquilo que o professor Nil já falou na primeira parte na palestra. Ok? Se vocês saírem entendendo isto, entender que tem que se treinar variações do seu saque em posições e variar a forma de sacar, a sexta-feira está ganha. Na minha concepção, a sexta-feira está ganha. Mas vocês têm que entender isso e aplicar isso em quadra. Não adianta nada não levar isso para frente. Não adianta sacar lá na parede, alguns vão lá na parede, aí a bola fica morrendo na fita. Não adianta persistir. Não funcionou lá na frente? Aproxima da linha, muda o saque. Tem uma variação. Aprenda, sacar só da posição lá
do canto da quadra? Não, vai sacar lá da outra posição, do lado inverso da quadra, para criar uma dificuldade para que o adversário não se adapte ao seu saque. Crie, faça essa variação para que o adversário, essa é a função também de se trabalhar todo o fundo de quadra. Antes, até, se eu não estou enganado, 88, 89, existia-se um delimitador na linha de fundo, no fundo de quadra, que dava 3 metros só, e era obrigado a sacar daquela posição. Depois do tempo, da evolução, foi-se limitado todo o fundo de quadra. Isso facilita, cria dificuldade. Foi mudado. Antigamente treinava-se só de uma forma, porque a bola vinha só de uma posição. Hoje, você tem que treinar a variação dessas posições, porque você não sabe como vai vir. Eu posso colocar para sacar de um jeito, varia, vai lá para o outro lado e saca. Já muda totalmente a formação da linha de passe. Então, tem-se que treinar isso também. Ok? Dúvidas? Mais dúvidas? Fica mais fácil quando vocês têm esse bate-bola, quando vocês têm esse questionamento. Não? Bom, eu acho que deu para ser satisfeito.